Boa tarde, pessoal de cálculo. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que existe uma regra a complementar às regras da cadeia e regra de Leibniz. Bom, na verdade, essa regra que eu vou mostrar, ela é estas mesmas regras que nós já discutimos, porém em um outro formato adequado para você fazer derivada de uma função que é fabricada através da divisão de outras duas funções. Então vejamos, vamos ver como encontramos uma regra para derivar a fração, quer dizer, o quociente de duas funções. Vejamos aqui. Vejam, eu tenho aqui uma f de x. Essa f de x é a divisão de uma função q de x por uma função w de x. E eu quero saber qual é o resultado de derivada desse quociente. Eu quero derivar essa função, que é o quociente de outras duas, conhecendo a derivada do numerador e a derivada do denominador. Ou seja, tendo conhecimento das derivadas do numerador e do denominador, eu quero saber qual é a derivada dessa divisão, porque f é a divisão, pessoal. E só lembrando que o resultado da derivada tem que dar outra função de x, que eu estou denotando aqui por m de x. Então vejamos se nós conseguimos extrair uma regra do quociente. Bom, veja. Queremos derivar, então, esse quociente, pessoal. Quer dizer, o numerador sobre o denominador é a derivada dessa fração. Então, vejamos. Nós sabemos que toda fração pode ser representada através de um produto. Repare, q de x sobre w de x é a mesma coisa que você escrever q de x multiplicado por w de x com o expoente menos 1. Então veja, se nós escrevemos a divisão como um produto, cabe aqui a utilização da regra de Leibniz. Vejamos. Então, vamos lá. Olha só, a regra de Leibniz, vou aplicá-la. Derivada do primeiro vezes o segundo termo mais a derivada do segundo termo multiplicando essa derivada feita vezes o primeiro termo, pessoal. Então, veja, isso não é nada mais do que a regra de Leibniz. Bom, agora há outro detalhe aqui. Por quê? Eu disse a vocês que a derivada de q em relação a x é conhecida e a derivada de w em relação a x também é conhecida. Quando aplicamos a regra de Leibniz, os dois termos aqui, somente ao segundo termo, nós temos uma incógnita, que é a derivada do w elevado a menos 1 em relação a x. Por
Porque essa derivada de Q dx é conhecida, pessoal. Então, vejamos agora. Olha só, a única incógnita, então, agora, é esse dw a menos 1 dx. Para resolver essa derivada, temos que nos lembrar da regra da cadeia, pessoal. Olha só. Olha o que ela nos diz. Bom, dw a menos 1 dx, eu posso escrever isso como sendo dw a menos 1 dx vezes dw sobre dw, porque dw sobre dw, isso é igual a 1. Se eu escrever dw sobre dw, isso não altera, pessoal, de modo algum a equação. Isso aqui, pessoal, é a regra da cadeia. Bom, então vejamos. Continuando aqui, veja, eu vou usar esse resultado da regra da cadeia daqui um pouco. Se nós continuarmos essa derivada, é igual dq dw vezes w a menos 1 mais... Repare, aqui na regra da cadeia, pessoal, repare o que surgiu. Nós temos dw a menos 1 sobre dw. Isso é uma derivada na variável w. Reparem. Então, veja, é derivada de potência, pessoal. Derivada de potência. Bom, derivar a potência w elevado a menos 1 em relação a w é você tombar o expoente menos 1 e multiplicar por w elevado ao expoente subtraído de 1. O expoente menos 1 subtraído de 1 vai dar menos 2, pessoal. Basicamente isso. Então aqui, pessoal, essa conta nós vamos somar com o resultado dw a menos 1 dx. Esse resultado vai dar dw a menos 1 dw, que é igual a menos 1 vezes w elevado a menos 2, multiplicado por dw dx, que sobreviveu aqui, pessoal, nesta conta. Então, veja. Aqui sobrevive multiplicando esse termo que eu destaquei em verde, dw dx. Bom, tá aqui o termo, pessoal, dw dx. E olha que interessante, pessoal. dw dx já é um resultado conhecido. Segundo ali as nossas hipóteses no início do problema de construção de uma regra do quociente. Bom, se você pegar esta soma e colocar tudo no mesmo denominador, w ao quadrado, se você fizer esta conta, você chegará ao resultado 1 sobre o quadrado de w. Olha o resultado da conta. 1 sobre o quadrado de w, que multiplica a subtração. Você subtrai a função q multiplicada pela derivada de w, da função w multiplicada pela derivada de q.
Olha o resultado, pessoal. Vamos destacá-lo aqui. Olha só. A derivada de uma fração... Olha só, a derivada de uma fração com numerador sobre denominador, você faz o seguinte, você pega o denominador w, multiplica pela derivada do numerador, subtrai isso, pessoal, do produto do numerador multiplicado pela derivada do denominador. Depois que você faz essa subtração, você divide tudo pelo quadrado do denominador, pessoal. É isso mesmo. Isso é o que você vê na literatura como regra do quociente. Olha que interessante, pessoal. Agora, então, façamos um exemplo. Olha o exemplo aqui, pessoal. Nós temos um quociente x menos 1 dividido por x mais 1. Eu quero derivar essa f de x. É a derivada deste quociente. Olha só. Então, repare, é essa derivada que eu quero calcular. Então, veja, eu vou fazer a mesma regra do quociente. Eu vou pegar, repare, o denominador, olha só, denominador, multiplicar, olha o meu denominador aqui. Eu vou multiplicar pela derivada do meu numerador. Olha o nosso numerador aqui. E você subtrai pelo próprio numerador multiplicado pela derivada do denominador, pessoal. Depois que você faz essa subtração, você divide tudo pelo quadrado do denominador. E aqui fica fácil. Por quê? As derivadas do numerador e do denominador feitas separadamente são muito simples. Se você derivar o numerador, isso dá a derivada do x menos a derivada de uma constante. Isso dá igual a 1. Olha o valor aqui, pessoal. Isso aqui dá 1, pessoal. Essa derivada dá igual a 1. Bom, e se você faz a derivada de x mais 1, dá a derivada de x mais a derivada de 1. Derivada de constante é 0 e a derivada de x é igual a 1. Então, olha que interessante. A derivada do denominador é igual a 1, pessoal. É bem simples de ser feita. Bom, aqui você vai ter x mais 1 subtraído da soma x menos 1. Ou melhor, x menos 1 é uma subtração, né? Então, o sinal de x se inverte e o sinal do menos 1 também. Vai ficar x menos x, que dá 0, e 1 menos menos 1, que dá 2, pessoal. É 2 sobre o quadrado de x mais 1. E isso dá a função derivada. Então, percebam, isso é uma aplicação bem simples da regra do quociente.
ficamos por aqui e deixo a vocês um forte abraço. Até mais, pessoal!